Tira aqui, ó. Boa noite. Estamos em mais um Odila Prepara Profissões, né, que esse projeto ele nasceu com a ideia, primeiramente, de trazer as leituras obrigatórias da URGS, né, e aí a gente trouxe a versão do Odila Prepara Profissões. Nossa primeira live a gente fez, a gente teve como convidado, né, um físico, um matemático, né, e uma publicitária, né, onde a gente fez a relação, né, dessas profissões, né, e dentro de cada uma delas o que ela significa. Depois o próximo Odila Profissões, Prepara Profissões, a gente trouxe o pessoal da URGS, né, com o projeto Meninas na Ciência, né, que é um projeto da URGS que foi desenvolvido ao longo de 2018. Algumas escolas do Brasil foram selecionadas, né, onde visava encontrar talentos, né, para a área das exatas, né, em profissões que tipicamente são compostas por homens, né, como a física, a engenharia e assim por diante. E hoje nós teremos aqui a música e futebol, né, porque não há como a gente falar de futebol e não falar de música, né? Então, no decorrer, a gente vai ter mais a participação aqui de mais um convidado que ainda não entrou. Então, eu quero trazer para vocês algumas informações, né, sobre nossos convidados. Então, nós estamos aqui com o Jorge Elias, né, que ele é treinador, ele é formado em Educação Física pela UBRA, depois ele pode complementar. Ele foi treinador em vários clubes, né, e outros projetos. Né? Também ele já é licenciado pela categoria C da CBF. O nosso outro convidado, que ainda não entrou, né, é o ex-jogador Clayton. Né? Já jogou em vários clubes daqui do Brasil e também no Japão. Hoje também é treinador, licenciado também pela CBF pela licença C e B. Né? E o nosso outro convidado é o Márcio, historiador, né, músico profissional, né, especialista em MPB, né, e foi estagiário no Colégio Odila Guida Fonseca. Né? Você já me conhece, sou o professor Evandro, especialista em mídias na educação, e vou estar aqui mediando esse debate, né, esse nosso encontro de hoje. Então, gostaria de iniciar, então, com o Jorge, né, para ele complementar um pouco essa apresentação, né, do trabalho dele, né, que hoje está lá em Osasco. Ele pode contribuir conosco hoje. Então, boa noite a todos, né, professor Márcio Machado, agradecer o convite, né, do meu grande amigo, professor Evandro, né, hoje, dia do historiador, né, passo meus parabéns a ti, agradecer o convite, né, nós temos uma ligação de amizade, uma ligação de questões religiosas também, e eu fico muito feliz em estar aqui falando com a gurizada, falando com alunos, porque eu venho da área da educação. A minha formação em educação física é da área da licenciatura, né? E eu tenho uma pós-graduação também na área sou pós-graduado em educação física escolar. Então, assim, hoje eu trabalho com futebol, mas a minha essência é a educação, né? Então, poder falar com jovens, poder falar com a gurizada é fantástico para mim, né? Durante um bom tempo, eu fui o tio chato, né? Antigamente chamavam-se de inspetor, né? Então, eu era assistente pedagógico, né? Uma nomenclatura mais atualizada e mais moderna, digamos assim, mais bonita para inspetor. Então, eu fico muito feliz de estar falando um pouquinho sobre a minha profissão, né? E também agora, daqui a pouco, está entrando aí o Clayton, né? Que eu tive a oportunidade de fazer com ele o curso de treinador de futebol
pelo Sindicato dos Treinadores do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu tenho uma experiência no futebol, ela é bem ampla, assim, né? Hoje, além de treinador, eu escrevo sobre futebol, eu sou professor de cursos dentro da área do futebol, tanto na iniciação esportiva, né? Eu tenho experiência na iniciação esportiva, na iniciação no futebol, também quanto questões profissionais, né? Então, para ser mais simples possível, né? Eu trabalhei com escolas de futebol, escolas de futsal, trabalhei com futebol de campo adulto e agora mais de um tempo para cá eu tenho trabalhado com formação de atletas, né? Então, assim, o ano passado eu disputei o gauchão pelo Futebol Clube Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Sul, na categoria sub-15. E esse ano eu vim para São Paulo, né? Tem família da minha esposa aqui. Eu vim realizar o curso da CBF, né? Das licenças, né? Da CBF, né? Que independente da minha graduação como professor de educação física, eu necessito dessas licenças para trabalhar, para ser treinador de futebol, né? É uma exigência, né? Assim como como a maioria das profissões tem a questão da carteira, né? Os músicos, né, tem a carteira de músicos para tocar na noite, para fazer shows, para dar aula, né? Os professores também têm os seus sindicatos, enfim, os treinadores também têm que ter essas licenças, né? Então eu vim para cá estudar e acabei ficando através do network, né? Acabei indo para a categoria sub-17, né, para trabalhar na comissão técnica do Tanabi Esporte Clube, que é um clube do interior de São Paulo. Só que daí veio a pandemia nessa questão. Hoje eu presto serviço, escrevo, ministro cursos dentro da área do futebol e porque na área do futebol, né, acredito que também na área da música, né, o professor Machado deve falar também, né, o músico não vive só de show, né, ele tem também que ter dar aula de música, ele tem que buscar outras possibilidades também de adquirir a questão financeira, né, eu acho bacana quando a gente vê alguém que é da música e também é da educação, né, unindo essas questões, porque eu acho que a arte, o esporte e a educação estão sempre interligados. E eu acabo, assim, ministrando cursos, né, nessa época de pandemia, acabei dando muita aula online, e hoje, aos poucos, aqui, as aulas em São Paulo estão voltando, né, os treinos, e nesse momento, eu presto serviço em uma escola de futsal, né. Então, eu trabalho um pouquinho o que eu aprendi dentro do campo e levo para o futsal, e também estou aprendendo até surgir alguma oportunidade dentro da minha área propriamente dita. Então é isso, peço desculpa por ter prolongado muito, professores. Tranquilo. Márcio, pode se apresentar? Então, boa noite, pessoal. Boa noite, professor Evandro. Boa noite, professor Jorge. Clayton está entrando daqui a pouco. E dizer que é uma satisfação estar presente nessa live hoje. Obrigado pelo convite, Evandro. Colega Evandro, hoje é o nosso dia, né? Dia do historiador, da historiadora. E feliz por, há 2 dias atrás, a lei, né, que nos dá a profissão de historiador foi, no caso, assinada, né, pela presidente da República, e hoje nós somos, então, descritos. Nós temos uma profissão. Nós somos historiadores agora devidamente credenciados, né? Bom, eu sou músico, eu sou professor de história também. Eu sou músico desde os 14 anos, desde quando comecei a tocar violão. E claro que não é uma caminhada fácil, né? Eu tinha 14 anos, era um adolescente, aprendi violão, tinha vergonha da minha voz, e aos poucos isso aí foi amadurecendo, até que chegou um momento em que eu conheci um coral chamado Coral da Procergs, que me acompanha até na minha canequinha de chá. E esse coral que me fez ter a coragem de cantar, de mostrar a voz e de fazer com que mostrar para o público, né, como é bom cantar, como é bom tocar. Tive bandas de rock, como todo adolescente, todo adulto. Hoje estou com 40 anos, tenho uma banda chamada Antiquados, onde eu sou vocalista e o letrista, sou compositor também. Muito feliz, a gente está tocando na rádio, tocamos na Ipanema Comunitária, né, parceira também aqui do Odila,
tocamos na 107.7 a Cultura FM e algumas rádios do interior. E aliando isso com a história, né? Onde é que surgiu isso? O professor de história, músico. Onde é que isso se encaixa, né? Quando eu fui estagiário do Odila, ano passado, durante 1 ano e meio, fazendo os três estágios obrigatórios, e eu fiz muito amigo aí dentro, muito amigo. Os alunos, no caso, eu aprendi muito, tanto com os colegas professores, quanto com os alunos, e eu vi o potencial de como tem gente ali que pode vir a ser músico, né, um dia, e como tem gente que já está fazendo isso, tá? E mais além do decorrer da live, a gente fala mais um pouquinho. Então, muito obrigado de novo. O Clayton entrou agora aí, eu acho que é a vez dele se apresentar, né? Então, nos falamos mais aqui um pouquinho. Clayton, gostaria de te apresentar. Eu apresentei um pouco no início, tu não estava ainda online. Só não estava apresentando. E tu pode. Eu coloquei que tu é jogador, que tu jogou em vários clubes do país, do exterior, né? E que hoje tu é licenciado, né, pela CBF, que tu tem a licença C e B, né? E aí eu gostaria que tu complementasse teu currículo. Sou ex-atleta de futebol, né? Iniciei a carreira no Internacional, depois passei por Vitória da Bahia, pelo Bahia, né? Os dois da Salvador. Depois eu tive no Servette da Suíça, depois eu tive no Santos, depois tive no Botafogo, no Flamengo, no Atlético Paranaense, no Japão, no Nagoya Grampus e no Sapporo, né? No Japão. E hoje eu sou treinador de futebol, né? Iniciei em 2016, treinando o Aimoré de São Leopoldo. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Cruzeiro em 2017, Aimoré em 2017, Cruzeiro, depois São Paulo de Rio Grande em 2018 e Cruzeiro novamente em 2019. Então, estamos iniciando e tem os cursos da CBF licença C e a licença B, exatamente isso. Bom, Clayton, um prazer estar contando com a tua presença, assim como dos meninos, né? Que os meninos a gente tem uma amizade de muito tempo. Eu gostaria no final, também agradecer a professora Débora Garcia, que nos apresentou, né? Ela já é uma parceira muito pessoal, né? De trazer mais um profissional, né, do esporte, né, aqui para uma live, né, para uma coisa tão importante que é a profissão. Clayton, como tu deve imaginar, e os guris sabem, né, nas escolas públicas nós temos muitos jovens, né, e aí a gente pode botar aí meninos e meninas, né, que eles têm um grande sonho de poder mudar de vida, se tornar ou um jogador ou um músico de sucesso. Né? Então, acho que seria interessante tu trazer um pouco para nós, né, como é que foi lá o teu início, lá quando tu iniciou, né, tu começou na categoria de base aqui em Porto Alegre, tu veio de fora do estado, como é que foi esse teu processo aí, fazendo a relação com a escola? Chegava na escola, era no bairro, como é que foi? Primeiro, um abraço para a professora Débora, né, foi minha professora na Faculdade de Educação Física da Sujipa, né, uma grande amiga, né, a gente mantém contato até hoje, uma pessoa 100%. E eu iniciei no Internacional, eu sou de Porto Alegre, né, iniciei no Internacional com 8 anos, em 1986, né, estudava no colégio do bairro, né, na época, que era o Evaristo, que meu bairro é Zona Leste de Porto Alegre, que é a Vila Sefer, na Antônio de Carvalho. Estudei ali até a 4ª série, né, que o colégio foi até a 4ª série. A partir da 5ª série eu fui para o Inácio Montanha, na Bento Gonçalves, e depois fiz segundo grau no Caldas Júnior, que é na Intercap, que era mais perto, né, depois de ir caminhando estudar. E iniciei no Inter com 8 anos, passei pelas categorias de bases, né, me tornei campeão da São Paulo, isso foi muito importante, me deu
uma visibilidade muito grande, porque a Taça São Paulo é uma competição muito importante, na minha opinião, ainda, né? Por mais que hoje, como está muito mais globalizado, muitos jogos de base na televisão e tal, no meu tempo não tinha muito isso. Mas ainda a Taça São Paulo é um celeiro, né, de atletas, é onde os atletas se destacam, né, de verdade, e consegui ser campeão pelo Internacional e iniciei minha carreira no Inter, e aí tive toda essa carreira vitoriosa, uma carreira, né, muito bacana, porque eu sempre sonhei em ser atleta de futebol, né, mas eu não tinha a dimensão e não imaginava, né, que poderia jogar em todos esses clubes de camisas fortes, né, de grandes torcidas, né, como o Inter, que era meu sonho, né, por ser colorado, por ser de Porto Alegre, depois poder estar vestindo a camisa do Santos, do Pelé, né, jogar na Vila Belmiro, ter a felicidade de estrear com a 10 do Pelé dentro da Vila Belmiro, uma coisa muito, muito, muito distante na época, né, um menino pobre, né, numa vila, e sair, vivenciar tudo isso, jogar no Japão, né, conhecer a Europa, morar em Genebra. Então foi muitas coisas bacanas que o futebol me proporcionou, né? Então a gente só tem a agradecer, e eu sempre falo, né, que o futebol é um dos vestibulares mais difíceis da vida, né? Porque a concorrência é muito grande e às vezes, muitas das vezes, muito desleal, né? Para te conseguir tá se mantendo numa grande equipe, se mantendo em alto nível, né? Como foi a minha carreira. Jorge, tu que está trabalhando com essa gurizada, acho que tu não pega só o sub-15, tu está trabalhando com outras categorias. Como é que é o trabalho para fazer essa gurizada focar em outras coisas como estudo, né, juntamente com os treinamentos? O clube que tu passou tem uma preocupação com isso, né? Não sei depois se o Cleiton vai querer complementar, né? Mas como é que tu sente isso hoje em dia? Tu acha que é casado ou são coisas distintas, separadas? Só para então, agora, já que antes de responder, Evandro, dar uma boa noite pro Clayton, né? Ele provavelmente ele não vai se lembrar, mas nós fomos do mesmo grupo lá do sindicato, no nosso trabalho de conclusão do curso lá do sindicato, lá. Mandar um abraço para ele. E ele estudou no Caldas Júnior, né? E o meu pai mora na frente do Caldas Júnior, há, sei lá, e tinha uma pracinha 35, muito legal, 40 anos. E nós jogamos, muito provavelmente jogamos juntos, que eu sou de 80, né? E aí tu vê só como é que são as coisas. E só o Clayton teve, acho que uma academia ali, né, em qual meu irmão, Rodrigo Sirena, que foi ex-atleta, frequentava ali também. E aí um dia eu fui num jogo, acho que foi o primeiro trabalho do Clayton lá no Aimoré, Guarani de Venâncio e Aimoré, eu fui lá ver o jogo, né, e pude vê-lo trabalhar em loco, né, também é uma grande referência. Hoje, como treinador de futebol, fico muito feliz por estar dividindo essa mesa virtual também com ele. Então, assim, em relação, hoje em dia, só para nós termos claro, a categoria de base, para o atleta estar federado hoje, né, ele obrigatoriamente ele tem que estar no mínimo, ele tem que estar. Estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Oi. Sim, estamos ouvindo. Oi. Alô? Oi, pode falar, Clayton. Caiu a live. Tu ouviu legal a musiquinha? Oi, então... cortou. Eu parei quando falou que foi me ver no Aimoré ali. Tá nos ouvindo agora ou não? Agora tô. Só eu caí? Tá, não. Sim, estamos aqui por enquanto. Tá tudo tranquilo. Tá. Te escutamos tranquilo. Tá bom, então, eu também tô escutando. Então, continuando assim, o que acontece? Hoje a CBF exige que os atletas federados estejam matriculados, né, na escola. Então, assim, eu, por exemplo, levando para a realidade que estava ano passado e que eu pude iniciar esse ano antes da parada da pandemia. Eu, na minha categoria sub-15, ano passado, eu exigia o boletim dos atletas. Como eu comentei anteriormente.
Hoje eu estou em Osasco, né? Eu estava no Ah, Tanabe, o ano show, passado eu estava no Santa Cruz, lá pô, que aí show, no Rio Grande do Sul. show. E aí agora com a pandemia eu tô sem clube no momento, né? Ah, tá E aí o muito que difícil o acontece? futebol. Tá complicado. O que acontece? Eu exigia, como educador, antes de ser treinador de futebol, o boletim da gurizada. Então, assim, claro que, evidentemente, eu não posso também ser hipócrita e falar, se vai mal na escola, não pode jogar. Eu não poderia, porque eu sou treinador, existe questão de coordenador, de categoria de base, tudo, mas exigia-se, entrava-se em contato com a escola para verificar se os atletas estavam frequentando a frequência na escola, né? E eu te digo que, assim, de toda a categoria de base, o ano passado, do Santa Cruz, não teve nenhuma evasão escolar e teve uma reprovação, por exemplo, falando de toda a categoria de base, que vinha desde o sub-11 até a sub-17. Então, assim, existe essa preocupação por uma questão simples. Eu vejo, assim, lá em 2013, quando eu fiz o curso do sindicato, que o Clayton também fez, muitos ex-atletas estavam buscando conhecimento. Então, assim, Exato. esse referencial, o Clayton hoje está na universidade, está na academia. Então, assim, essa questão dos atletas estarem buscando conhecimento, estarem buscando estudo é fundamental. Em janeiro, eu estava no curso da CBF, aqui em São Paulo, muito ex-atleta já com formação acadêmica e buscando também a formação por exigência daí da CBF. Então, assim, se os profissionais estão buscando, é óbvio que os atletas hoje em dia vão buscar, porque hoje é muito mais simples. Porque, assim, eu sou de 80. Na época, quem frequentava a categoria de base para estudar tinha muita dificuldade. Hoje, tu faz Exato. uma universidade EAD, entendeu? Então, Exato. hoje, não tem como fugir, né, do estudo, né? Então, ele é fundamental. Então, eu vejo que os profissionais e os atletas de categoria de base estão buscando isso porque é exigência. Porque, assim, quem vai buscar hoje, falando de futebol e música, tu vai tocar fora do país, o cara que tem essa oportunidade, ele tem que ter conhecimento em inglês, porque ele vai pegar as referências da música cantada em inglês, da música cantada em espanhol. E nós também, hoje, a literatura na língua inglesa e a literatura na língua espanhola, dentro do futebol, ela é muito vasta. Então, se o cara não souber se defender nessas línguas, ele vai ter dificuldade. Verdade, verdade. Rico, né? E é para fazer o ponto, o Márcio ele teve a oportunidade de fazer estágio lá na escola e acredito que nas coisas que ele passou deve ter pegado alunos que frequentavam as escolinhas. Mas tu na sala de aula, como é que tu via essa questão? Porque isso aconteceu muitas vezes, né? De aluno veio querer te justificar uma falta, para um trabalho, uma questão por causa do campeonato. Aconteceu isso contigo também, não? Acontecia direto, professor. Acontecia direto. ah, e tem aquela coisa assim, tu vai faltar para jogar futebol? Não, vou faltar para jogar futebol profissionalmente, porque tinha lá, vinha o comprovante do local onde ele estava jogando, né? Então, aconteceu umas 2 vezes, se não me engano, ano passado. E a gente se depara tanto com isso, né? E saber diferenciar essa coisa. A sociedade tem que saber diferenciar que não é só ir jogar futebol, é uma profissão, assim como a música. São Exato. profissionais do futebol, profissionais da música. E parar com isso que é só um lazer. Não é. É profissão também. Né? Temos 2 professores aqui. O Clayton está se formando, né, Clayton, em educação física, né? Se Não, não me na engano, verdade, né? eu estudei e tranquei a faculdade, não estou estudando mais, Sim, mas mas chegou a ter eu uma base, sim, né? sim, Assim, sim, sim. do estudo disso. E como é importante, o professor Jorge também. E a gente tem que prestar mais atenção. Eu dei aula para oitavos e nonos anos. A faixa de 15, 16, 14 a 16 anos, né? Assim como já tinham alunos trabalhando, né, em padaria, mercado, posto de gasolina, tinha também alunos que estavam estudando e trabalhando o futebol, né? Assim como eu notei muitos músicos promissores ali. Vou dar um exemplo, o professor Evandro deve lembrar, com certeza lembra, do aluno o Ariel. O Ariel está em São Paulo hoje. Ele está em São Paulo e ele trabalha com música. Ele gravou, inclusive, um EP
com rap, ele faz repente, eu chamo de repente porque eu sou muito antigo, né? Ele faz essa poesia falada, né? Ele faz as batalhas que eles chamam, né? E assim tinham alunos também do funk, estavam fazendo funk, fazendo beatbox, fazendo. Isso é arte, isso é aprendizado. A gente tem que prestar atenção nisso também. Não é só estudar para ser médico, para ser advogado. Precisamos muito de médicos e advogados, precisamos, engenheiros. Mas preste atenção, ver se seu filho não tem uma veia artística, né? Uma veia desportiva. Eu acho muito importante isso. Quer complementar, professor Jorge? Eu acho que é importante, né, isso. Só nisso que tu tocou, eu tive a oportunidade de trabalhar, na época eu trabalhei na área da educação, trabalhei numa escola que, além do futebol, enfim, tinha atleta de tênis, tinha atleta de esgrima, e uma coisa que eu acho bacana, assim, e aí falando da área da música, né, vai tocar à noite, geralmente, né, né, então, assim, trazer também não cortar essa questão benéfica da arte, essa questão benéfica do esporte, porque vai faltar uma avaliação, de repente entrar em contato, em diálogo, né, para de repente efetuar uma avaliação, uma prova posteriormente, porque eu acho que é interessante, assim, aí falando para a gurizada que está escutando também, que está vendo, né, o que eu acho que é interessante é essa questão, assim, por exemplo, que tu comentou, o guri é do rap, ele é do funk, né, que existe, né, a gente sabe disso, existe um preconceito, muitas vezes velado ou não, né, com o rap, com o funk, com música da periferia, e isso dentro do esporte também tem, ele é atleta de futebol, ele não gosta de estudar, ele não... Não, vamos trazer isso para dentro. Então, se ele é bom, eu tive a oportunidade de trabalhar com a área da educação construtivista, né? Então, assim, se ele é bom na música, no rap, no funk, ele é bom de rima, vamos trazer para a literatura, vamos botar uma literatura que tenha relação com isso. O cara lá, ele gosta de futebol, então vamos trazer, de repente, a experiência de quem jogou o cara que jogou fora, fala um pouquinho da cultura japonesa, que conheceu através do futebol. Por exemplo, hoje eu estou em São Paulo, tenho família, tudo, mas também pelo futebol. Aqui a realidade é totalmente diferente de quem mora no Rio Grande do Sul. Então, são vivências interessantes que o esporte leva a isso e que a música faz isso, né? E a gente fala muito de questões de preconceito, questões de empoderamento, e a música está inserida nisso, né? A arte também está inserida nisso. Então, trazer essas questões também para dentro, como temos dois professores de história, né, trazer também essas questões é importante, porque senão fica aquela coisa chata para quem nasceu ali entre os anos 70 e 80, aquela educação chata que o professor ou a professora fica lá no pedestal e a gente só sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, né? É verdade, Exatamente, é verdade. eu acho importante. Diga, pode falar. Não, ele está falando em termos de cultura, e a gente, brasileiro, e vindo de uma família mais humilde, né, com dificuldades, e a gente sempre coloca desculpa que não pode estudar, essas coisas. Às vezes o trabalho é mais importante, ou o futebol é mais importante. E quando a gente sai do país, né, hoje tem um atleta do Botafogo que chama-se Honda, que ele foi meu colega no Nagoya Grampus. Ele tinha 17 para 18 anos, isso em 2004. E ele perdia, às vezes, jogos importantes, porque lá o estudo era à frente do futebol. Tipo assim, então se ele tinha uma prova, ou tinha que estudar para a prova, ele não ia treinar. Ou se tinha prova no horário do jogo, um jogo dia de semana, ele não ia no jogo. Porque primeiro ele tinha que acabar o estudo para depois virar jogador. Para tipo depois assim, jogar. E no Brasil é diferente. E ele conseguiu, felizmente, acabar o estudo, né, o fundamental, e não entrou no superior, mas se tornou um grande jogador, um dos melhores jogadores japoneses, né, com 3 Copas do Mundo, jogou em times grandes da Europa, hoje joga no Botafogo, que é um time grande do Rio de Janeiro. Então, são culturas diferentes, né? Então, o Brasil ele perde um pouco, porque às vezes a família, quando é mais humilde, elas acham que estudar é perder tempo, porque o menino tem que trabalhar, né? Ajudar em casa, ajudar a pagar uma luz, ajudar a fazer um rancho. Então, isso aí com certeza dificulta muito, né? Muitas pessoas, às vezes, querem estudar e os pais forçam, né, que tinham. Eu tenho o exemplo da minha mãe, né, que também não pôde estudar porque o pai dela achava que não era importante, que ela era mulher, ela tinha que ter
cuidar da casa para o marido, não tinha que estudar. Então, isso é cultura no Brasil, né? Então, o atleta de futebol, às vezes, tu vê muito atleta com dificuldade até de se expressar em entrevistas, porque ele não teve a oportunidade de estudar e ele teve que ter uma escolha. Porque, como eu falei, como é muito desleal a briga do futebol, do atleta de futebol, eu não podia me dar o direito no juvenil do Inter, dizer assim, eu não vou poder jogar hoje, quarta-feira à tarde, porque eu tenho um trabalho para fazer na escola. Se eu fizesse isso, eu podia perder posição e perder a oportunidade. Então, o Brasil, ele te coloca, né, ou é escola ou futebol. Então, às vezes, tu tem que optar, né, porque o futebol ele vai te dar uma condição melhor, né, uma independência financeira, e tu acaba deixando o estudo de lado. Sem dúvida, concordo com o Clayton. Eu vim também de uma família, do momento muito... Eu vim da Vila São Vicente, eu morava na Vila São Vicente, Porto Alegre, Zona Sul, bairro Tristeza, e onde eu via tudo que a gente está falando aqui, eu também senti ali na pele. Nunca nos faltou nada, mas tinha esse... Quando eu comecei a aparecer com violão, indo para baixo para cima, aquele ali logo vai parar de estudar, vai ficar pelas ruas tocando e vai esquecer de estudar. Eu nunca parei de estudar, eu estou estudando até hoje. Que show! Né, e ainda pretendo fazer mais cursos. Sempre estudando. E a música aliada. A música sempre foi paralelo àquilo que eu fazia. Né? Então eu me formei eu estudei no Osório do Estrado, Osório, ali no Cristal, e fui para o Parobé, onde me formei técnico em edificações. Paralelo ao técnico em edificações, eu fazia aula de violão no Secopan, na zona do Parque Madepim. Ali eu aprendi violão de graça, aprendi a cantar, aprendi a tocar e vendo todas as dificuldades de todos os outros, que também eu pensava assim, é só comigo isso? Eu não tenho dinheiro para fazer uma aula de natação, que é o meu sonho, fazer natação, era caríssimo. Não sei se ainda hoje, talvez seja. Mas o violão é uma forma de eu fazer alguma coisa legal, sem pagar. Então, essas aulas gratuitas, inclusive eu sou grato muito por isso, porque eu também fiz musicalização no Odila durante 1 mês e meio. Agradeço, inclusive, a todos os diretores do Odila, em especial a Dani, que me dava a chave, professor Marcito, tem que limpar, tá sujo lá em cima, porque é uma sala que não está sendo usada há muito tempo. Mas com o maior prazer, fui lá para aquela sala virou a sala de música do Odila, durante 1 mês e meio. E vários alunos se inscrevendo, não era cobrado, era só uma taxinha de inscrição só para ter como imprimir a folha, ter como comprar a corda do violão. Eu levava os meus violões, levava violões para todo mundo, eu tinha 4 violões de estudo, e havia a satisfação no rosto daquelas crianças ali. Eu falo crianças, eles me matam, né? Daqueles adolescentes. Adolescentes, né? não gostam. Não gostam. Criança, senhor. Pô, senhor, o que é isso? Aqueles adolescentes, assim, com os olhinhos brilhando, consegui fazer 3 notas hoje, poxa, já posso tocar uma música. E tudo assim, ó, de coração, porque eu passei pelo mesmo momento que eles estão passando. Assim. E eu fico feliz que hoje tem alguns alunos que estão tocando, até hoje, mesmo não trabalhando mais no Odila. Quem sabe um dia eu volte. Em breve, deixa passar essa pandemia. Essa pandemia. E eles me procuram no Instagram, no WhatsApp, e eu ajudo eles, dou aula para eles ali, ó. E ver essa evolução que eles estão tendo. Olha, senhor, o que eu fiz hoje? E tocam lá. Aí tá sendo uma pessoa que está conseguindo fazer com que eles mudem a cultura, né? Isso é com certeza. Porque nós somos incentivadores, né? Isso a gente tem que entender isso. Porque a gente segue como exemplo para muitas pessoas, né? Exato. Aquele espelho. E tu demonstrando isso para eles. Tu falou, foi muito... vem de acordo com o que eu passei na minha infância, porque muitas vezes tinha uma festa, uma reunião dançante, né, no meu tempo, e às vezes eu não podia ir porque outro dia eu tinha treino de manhã, eu tinha jogo, e a minha mãe não deixava, e aí eles riam de mim, o que tu quer? Não vai sair hoje, não vai fazer isso, aquilo. Então a gente tem que abrir mão de muita coisa, e às vezes a gente passa pelo tapado, pelo burro na nossa vila, por muitos amigos, mas a gente tem que ter essa consciência e também a vontade, né, de vencer, de chegar no nosso objetivo, alcançar nosso objetivo.
E a gente que vem de comunidade pobre, ela se torna mais difícil. Porque o que é bom na vila? Hoje já não pelas redes sociais, por telefones. No meu tempo era jogar bola na rua, era brincar de pegar, brincar de polícia ladrão. E muitas vezes eu não estava. Às vezes tinha que viajar, né, passar aí a metade das férias do colégio fora, jogando competições, né, de base. Então a gente tem que abrir mão de muita coisa. Isso às vezes é complicado. Então a perseverança, o querer, ele tem que ser muito grande. Exatamente. A Elisa, mandar um beijo para a Elisa, que é uma grande apoiadora lá do Odila, né, Elisa? E essas aulas que eu fazia, essa musicalização, eram a parte do meu estágio de história. E na história, como a Elisa falou aí, eu procurava fazer uma coisa que não fosse maçante, que não fosse aquela coisa, poxa, vamos estudar a Revolução Francesa hoje, que saco isso e tal, mas tem que falar do Napoleão Bonaparte. Como falar do Napoleão? Eu estava sempre com violão, porque geralmente saía do Odila, eu ia trabalhar em outro local e ia tocar à noite, porque eu toco à noite, né, na Cidade Baixa. Eu comecei a ter ideias assim, ó, vamos musicar essas aulas. Eu comecei a tocar violão nas aulas, né, e eles começaram a se interessar. O melhor momento, eu vou citar rapidinho, deixar os colegas falarem aqui também, nunca me esqueço disso. Uma aula sobre ditadura militar, os anos de chumbo de 64 a 85. Eu nunca me esqueço que eu apresentei Chico Buarque para um 9º ano. Muitos não sabiam quem era Chico Buarque. E eu toquei uma canção do Chico e eles falaram, esse é o Chico, esse cara é o Chico Buarque, essa música é dele. E o outro foi o Caetano Veloso, né? Uma música Alegria, Alegria, que fez muito sucesso também na época da ditadura. Poxa, a minha mãe ouve essa música, meu pai ouve essa música, sabe? Então ele fez parte da história porque ele, né, lutou contra a ditadura e tal. Então isso eu nunca me esqueci. Desse clique que deu assim, ó, poxa, linkar isso com a história, que legal, né? Muitas aulas também foram dadas no pátio, no palquinho que tem no Odila, então muita saudade mesmo. Palquinho do Odila, boa. O palquinho do Odila, tem um palquinho no Odila ali, e eu toquei em 2 formaturas também deles. Show de bola. Inclusive, isso é muito bom, a gente leva pra vida, né? Jorge, por favor, Jorge, fala aí. Não, Pode falar, Clayton, fica à vontade. Era só para. Desculpa, Fala, já. Tu ia falar, era tu, Evandro, que ia falar alguma coisa? Então tá, vou falar então. Não, então só contemplando essa questão que o professor Márcio comentou, que eu acho que é extremamente relevante, assim, quando a gente fala de categoria de base, e também falando contemplando com que o Clayton falou também, dessa questão de ter que escolher, de repente, em algum momento, ter que ir para o jogo, não fazer um trabalho para a escola, porque assim, o que a gente pensa, né, e aí eu acho que aí nisso sim o Clayton pode falar melhor, porque vivenciou o campo, né, eu tentei, eu não consegui, né, mas eu vivenciando como irmão de atleta, né, já dentro do futebol e também vivenciando como irmão de atleta, a questão assim do ser atleta é diferente do jogador de bola, do jogador de futebol. E eu vejo também que dentro da música, quem opta por ser músico, né, mesmo... Porque, assim, eu acho que é importante falar, já que a gente está falando para a gurizada também, não significa que quem está numa categoria de base ou quem que começa a tocar novo será um músico profissional, ou quem joga na categoria de base será um atleta profissional. Porque existem muitos casos, né, e trabalhando com categoria de base, eu pude ver muito guri e muita guria, porque... Uma parte eu trabalhei também com futebol feminino, que cansa de treinar. O Clayton comentou, às vezes tinha uma festa no sábado, na sexta de noite ele não podia porque ele tinha jogo, ele tinha Grenal na categoria de base, e quem trabalha com futebol sabe que Grenal na categoria de base é vida ou morte, né? Não tem opção de escolha, tem que ganhar ponto, entendeu? Então não tem essa questão. E claro, falando em época de treinador de categoria de base, deixar claro para a gurizada, assim, cara, assim, ó, tu opta, atleta é assim, a vida de atleta é isso, tem nutrição, tem preparação física, tem jogo. O músico também, cara, tu tem que estudar, velho,
tocador de violão é uma coisa. Eu sou tocador de violão, eu toco ali, pá, faço uma musiquinha, mas o músico Profissional que tem, que tem o violão, é a mesma coisa. Eu fico impressionado aí falando de música, né? Até por ter vivenciado um pouquinho música, toquei, tentei, né? Falei anteriormente com o professor Márcio, em banda marcial, enfim. O cara é percussionista, o cara vê o cara tocando bandeiro, o cara é muito barbado, é fácil, velho. Vai ler uma partitura, é diferente. Então, assim, para a gurizada que está aqui, e falando também como treinador, não é fácil também, porque hoje, quem é músico, quem é treinador, quem é atleta tem um pouquinho mais, um pouquinho diferente, mas o treinador e o músico, hoje em dia, quem não tá treinando, quem não está em campo, está deixando de ganhar dinheiro. Isso é fato consumado. Então, assim, quem quer entrar, quem quer ser atleta, quem quer ser músico, quem quer ser treinador, cara, é muito estudo e muita dedicação, né? E aí vai essa questão. O que eu acho que é importante dentro da escola? A escola propiciar essas oportunidades de música, de arte e de esporte, né? Aqui falando de todos os esportes, aí também aí tem a questão da essência de professor de educação física. O cara tem que proporcionar todas essas vivências positivas para as crianças e para os jovens, que mesmo que ela não venha se tornar um músico ou não venha se tornar um atleta, ele tem aquela questão, vou jogar um futebol com os meus amigos, eu sei jogar, eu joguei, mas os meus amigos jogam vôlei, eu tive a vivência do vôlei, eu vou ver um showzinho, eu sei que aquele cara, aquele músico, ele tocou um si menor, eles, sabe, e que é legal, que é bacana também, é importante dentro da escola proporcionar, e aí vai chegar lá o professor Evandro, história, é chato, não, mas a aula do professor Evandro e do professor Márcio são boas. A história não é chato é como essa história ela é desenvolvida pelo professor ou pela professora, né? É verdade. Eu concordo muito e acredito muito na vivência, né? Eu acho que a vivência ela é importantíssima, porque ali também tu pode, né, já nas escolas, na infância, adolescência, escolher e, de repente, entender o teu dom. De repente, tu quer jogar futebol, mas não é futebol. Mas quando vê, tu pode ser músico, tu pode ser jogador de vôlei, tu pode ser jogador de handebol, tu não é obrigado a ser aquilo ali que tu tá querendo. Quando vê o teu dom, é para outra coisa. E às vezes tu desperdiça o teu tempo muito, né, imaginando. O que eu falo do vestibular de futebol, que é muito difícil, que eu brinco com todo mundo. Por quê? Porque quando o pai engravida, né, a sua esposa, né, e descobre que é um menino, já fala, esse vai ser jogador de futebol. Aí quando nasce, já dá uma camisa de time. Aí já dá uma bola de presente. O sexo masculino, ele é obrigatoriamente, até entender, né, o que ele quer ser, a gente coloca na cabeça das crianças que tem que ser jogador de futebol. E nem sempre é isso. Então, tipo assim, eu tenho um filho que vai fazer 19 anos e eu nunca forcei com que ele fosse atleta de futebol. Por quê? Porque meu pai nunca jogou bola, meu pai nunca me forçou, foi uma vontade minha de ser atleta de futebol. Por isso que a gente vê muitos ex-atletas que têm filhos e pressionam os filhos e eles não conseguem se tornar um grande jogador. Por quê? Porque antes deles tem a pressão, tem que ser igual o pai, porque o pai conseguiu. Ele já tem uma pressão em casa. Isso dificulta muito. Então, eu acho que tudo que tu quer ter êxito tem que ser de vontade própria. Claro que o incentivo da família é importante, o incentivo do amigo é importante, mas a tua vontade de vencer, a tua vontade de se tornar, né, o atleta ou o músico, tem que ser maior que a vontade dos outros. Eu acho que isso nos leva a ser um grande profissional da nossa área, entendeu? Sem dúvida, concordo com o Clayton. Oi, Evandro. Não, só para finalizar, pelo que ele falou, assim, eu não venho de uma família de músicos. Eu sou o primeiro músico da família, né? E eles me apoiaram, assim, mas, né? Então, assim, naquela coisa assim, eu quero que meu filho seja músico, vai estudar música. Não, eu foi naturalmente, né? A coisa E de assim repente, se te forçasse, não seria músico hoje. Porque tá Exato. Entendeu? Aí eu seria engenheiro, exatamente. É isso aí. Evandro, te cortei. Eu queria fazer o ponto que eu deixei você solto aí, né? Que eu vi boa interação. Mas assim, Clayton, tu que viajou, tu sabe que por vocês muitas vezes tá longe da família, o que a gente nota nas concentrações muito é questão da música. Acaba sendo não sei se é uma coisa que vocês usam para relaxar,
né, para tirar atenção, né, mas tem alguma música, assim, alguma coisa que tenha te marcado, assim, nessas viagens que você fez nesse tempo aí, não? Ó, eu sou um cara que eu sou pouco eclético, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de samba e pagode, gosto muito de samba e pagode. E nas concentrações, nas viagens, né, eu ouço tudo que é tipo de música, é óbvio, né? Mas no meu carro eu ouço pagode, pra ter uma ideia. No meu carro eu ouço pagode, samba, que é a música que eu escolho, mas eu vou num lugar, tá tocando MPB, música pop, rock, né? Eu consigo. Rock, principalmente o rock dos anos ali, 80, 90, né? Aquela vibe de Legião, eu curto bastante. Mas eu não tenho uma música que me marcou, mas o que me marca é a música, por quê? Porque a gente vai para um jogo no ônibus, a gente vai tocando um samba, ou a gente está no nosso fone de ouvido. A música, ela faz com que o tempo passe, ela faz com que a gente relaxe, né? Às vezes nos coloca para cima dentro do vestiário, deixa ligado, né? Um som alto. Eu sou um cara que eu me adaptei a ouvir som alto, né? Eu brigo muito com a minha esposa com isso. Eu me adaptei, precisa do futebol, porque quando a gente vai entrar no aquecimento é um somzão altão. Por quê? Porque ele te bota para cima, te transmite alegria, né? A música ela te passa isso, né? Então eu sempre vivenciei isso. E a minha família também, por ser uma família de negros, né? Então vem a origem do samba, né? Então, finais de semana na minha casa, na casa dos meus avós, na casa dos meus filhos, era sempre aquela roda de samba, né? Forte. Então, eu sou muito identificado com isso. E para mim, a música me transmite coisas alegres. Né? Porque o momento do final de semana que eu era pequeno com meus pais, que nós ia para casa dos meus tios, era churrasco e samba. Todo mundo rindo, todo mundo bebendo, aquela alegria. Então, para mim, música alta me transmite alegria. Então, são coisas que a gente adquire, né? São crenças, né? Eu acho que isso, eu acredito muito em crenças, e são crenças que eu aprendi isso provavelmente. Então, eu ouvir música baixa, para mim, mas morreu alguém, parece que dá um ambiente triste. Então, eu tenho crença que a música, eu tô meio triste, eu coloco um som alto, as coisas melhoram para mim. Isso é uma crença minha. Isso é lindo, né? É bem assim mesmo que acontece. Eu só queria complementar o que o Clayton falou, que a música e o futebol andam juntos há muito tempo. Hoje à tarde eu fiz até uma breve pesquisa, porque eu queria lembrar os nomes das músicas, que eu não sabia, e a relação com as épocas, tá? Mas, por exemplo, o Canal 100. Todo mundo que joga futebol já ouviu falar no Canal 100, né? Qual é a música que fica na cabeça da pessoa que tem a ver com o Canal 100 tem a ver com futebol? Isso aí. Né? Cadência do Samba é o nome da música. Cadência do Samba do Valdir Calmon e Orquestra. Isso aí, gente, isso é muito antigo. Lamartine Babo, compositor de hino de futebol, se não me engano, no Rio de Janeiro, não é do Vasco, porque o Vasco é um time português, né? Mas o Lupicínio fez o hino do Grêmio, né? Então sempre andou junto, né? Em 69, o Pelé, né? O rei, ok, mas como cantor ele deixa a desejar. Então, o que ele fez? Ele compôs duas músicas chamadas Vexamão e Perdão Não Tem. E deu para quem gravar? Elis Regina. Então, Elis Regina chamou o Pelé, gravaram um compacto simples, fez o maior sucesso. Em 70, na Copa de 70, onde o Brasil foi tri, a música que fez sucesso foi Pra Frente Brasil. 90 milhões de ação, Pra Frente Brasil, salve a seleção. Sempre. Então, a gente pensa no futebol e o futebol tem trilha sonora. Isso é sem dúvida. E eu destaco um cara que é o cara que mais músicas de futebol ele fez, que é o Jorge Ben, hoje chamado Jorge Benjor. Esse cara, ele é apaixonado por futebol, ele é flamenguista, e se tu for procurar na discografia do Jorge, eu lembro assim de umas 10 músicas, mas certamente tem mais. Então, eu falo em futebol e dependendo da Jorge época, Benjor. do momento vem uma trilha sonora. O Jorge Ben é o cara do futebol, né? Mas hoje, na contemporaneidade, em caso, o Skank fez uma música chamada Uma Partida de Futebol, cuja a letra é do Nando Reis e a música é do Samuel Rosa. E essa fala em futebol lembra dessa música. Os mais novos, né? Os mais antigos lembram dessas
Eu E- até e- passei batido aqui, a Taça do Mundo é Nossa, de Tá 58. segundo não. Diga, E tem o hino, diga. e tem o hino do título de 2002, que foi do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me Eu já levar. Que passei vou por cantar. quase tudo nessa vida. Que Que era tem a uma ver. música que estava pronta, Isso. não tinha a ver com futebol, mas o Tinha, pessoal adotou a mas canção. tinha a ver com os atletas, né? O que Isso, o acontece? pessoal Porque adotou, o pessoal da seleção adotou. Exato, porque tu vem Se de origem apropriaram, né, da humilde, música. Isso, apropriação já passou por cultural. tudo essa vida, entendeu? Deixa a vida me levar, É, entendeu? É uma coisa que transmite alegria, conta um pouco da história. Depois teve a Ivete Sangalo também teve uma, não sei com qual a festa. E vai a rolar a festa, festa. é exatamente isso. Então sempre tem É, uma música que vira trilha sonora de um time, ou futebol. Agora tem o Neymar na Champions League, toda vez ele entra com a caixinha de som dele com uma música, essa música vira, geralmente é um funk forte. Então, sim. é sempre ligado com isso. E o que acontece? Né? Agora, falando de hoje, né? O que o Neymar, Champions League, não sei se eu estou acompanhando, eu acompanho muito. Sim. O que o Neymar Sim. fala sempre ali? Ah, o meu óculos moicano e a caixa de som estourando. É aquilo que eu falei. O que é a caixa de som estourando? Eu tô bombando hoje, eu tô alegre. Por isso que o som alto no futebol, ele transmite isso, meu. Entendeu? Se tá ouvindo no cantinho um somzinho baixo, o que houve? Tá triste? Ele postou hoje antes. Cortou um pouquinho. É o som alto para te entrar no clima, né? Exatamente isso. É que tem outra coisa, né? E vestiário da. Hoje ele postou, postou nas redes dele, o pai tá on. Isso. Não, eu ia comentar aí que no vestiário ecoa bastante, né? Aí Muito, fica muito. Aí, mesmo que tu coloque baixo, não adianta, né? E eu só queria, em contrapartida, né? Aí relacionar também, até porque a questão da música, né? O Wilson Simonal, né? Diz a lenda que ele treinou com a seleção brasileira, Exato. né? E um dos maiores, e um dos maiores músicos para mim do mundo, né? Não é porque eu conheço, o Evan também conhece, também tem uma ligação religiosa comigo, com o Evandro, que é o Luiz Wagner, né? O guitarreiro, que é de Bagé. Grande guitarreiro. E ele jogou grande guitarreiro. E ele jogou. O Jorge Ben fez uma música, né? O Luiz Wagner, guitarreiro, né? E ele jogou na França. Ele foi, se não me falo, será quarta ou quinta divisão da França. Ele foi atleta de futebol. Ele foi para lá devido à música, né? Mas é aquela coisa, de repente não estava tendo muito show, né? Pô, é brasileiro, joga, sabe jogar, pô, foi lá e jogou na quarta ou quinta, e é bacana que essa questão da música com o futebol, né, eu já ensino a questão das torcidas, né, eu tenho a minha maior vivência na categoria de base, né, mas se tu pegar, por exemplo, o Clayton, que, sei lá, jogou com 100 mil, 90 mil pessoas, cara, a torcida gritando ali, tu não... E eu acredito que hoje os atletas devem estar sentindo a falta, né? Com certeza deve estar sentindo aquela falta aquela vibração. Não, mas assim, ó... Aquele calor humano estão sentindo falta do calor humano. Mas as músicas tem um DJ nos estádios, entendeu? Não, sim, claro. Faz parte. Não, mas sim, tentando simular o ambiente, né? Mas é legal. Eu digo só a questão assim, e aí as torcidas, elas também se apropriam de músicas populares também, né? Assim, se nós formos, tem uma banda chamada Ataque 77, que é o nome tem um show deles, num DVD, que é chamado Trapos, que são só músicas, aí é uma banda de punk, enfim, que são músicas relacionadas ao futebol, né? E isso que é bacana, aqui nós levamos o samba, o swing para o futebol. Na Inglaterra tu vai ver, trabalha mais o rock, na Argentina mais a cúmbia, e isso é bacana. E aí leva a questão da história também relacionada à música, relacionada ao futebol, né? Elas acabam se entrelaçando, né? E eu acho que é bacana também, assim, e aí que tu colocou algumas músicas relacionadas com cada época, né? De acordo com a contemporaneidade da época, também a gente consegue pegar, tinha aquelas músicas lá dos anos 70, sempre tinha alguma coisa relacionada nas entrelinhas da ditadura. Hoje, a gente não tem a ditadura e tal, mas sempre tem alguma coisa mais relacionada à sensualidade, ou relacionada a tirar a onda do adversário, isso é bacana também. E o futebol precisa disso, né? Essa malandragem que a gente tem.
que alguns querem tirar a boa malandragem, querem tirar do futebol brasileiro. Não, a música, o samba, eles têm essa malandragem, essa malemolência que a gente tem que ter também no futebol. Não dá para separar uma coisa da outra, né? Exatamente isso. Concordo. Pegar na 70, é importante na história, né, que para unir o país, quando o presidente ele quis criar uma identidade nacional, ele procurou o que é tipicamente, qual é o ritmo tipicamente brasileiro, o samba carioca. Nacionalismo, exato. Qual é o símbolo brasileiro, futebol, e aí se casou as duas coisas, né? Então, exatamente. Em 70 estávamos no auge ali da ditadura militar, e aquela coisa, Brasil ame ou deixe, vamos mostrar para o mundo que o Brasil continua aquela... Daí que criaram a música, o Brasil foi campeão, né, na Copa, então deu mais uma moral assim, mas eram tempos difíceis, né? E eles, com a música, acabaram... Não, é que só isso mostra, né, que o nosso tema de hoje é extremamente relevante, né? O esporte, né, falando do futebol, e a arte, falando da música, elas são ferramentas de política, são ferramentas de ideologias, de tudo, cara, de tudo. A gente consegue transformar um país através do esporte e da arte, e principalmente através da educação, né? Entrelaçando essas partes, né? Verdade. Me veio um nome agora na cabeça, uma pessoa que jogava futebol, deixou o futebol por problemas físicos e hoje é músico, o Diogo Nogueira. Diogo Nogueira. Ele jogou no Cruzeiro. Né? Cruzeirinho. Jogou no Cruzeiro, Isso. Diogo Nogueira. Mas ele também tem uma veia muito forte com o pai dele. Por causa do pai. O João, exato. Ele também tem isso aí, né, na sua essência, né? De estar junto, de participar com o pai dele, né? Ele chegou a beber da fonte do futebol e hoje vive da música, isso é legal. O Clayton comentou o negócio que acho que também na fala do Marcos também tem relação, a questão de forçar a família, né? Na realidade, até vendo algumas entrevistas, né, dele, ele tentou fugir da música, né? Ele foi pro futebol meio que com uma... Porque jogava, enfim, mas meio que com uma fuga, né? Mas não tinha o que fazer, né? Tá na essência. A voz é igual do pai, é que nem a Maria Rita com a Elis Regina. Tem coisa que não tem que fazer, tá no sangue, né? Eu ia citar a Maria Rita, que fugiu, até que chegou uma hora que ela disse, não dá, tem que cantar. E hoje faz sucessão aí. Né? Que show de bola, show de bola. Né? Demais. Ô, galera, assim, ó, o Evandro me convidou e eu sou um cara que sou meio viciado em futebol. Viciado. Eu vi o jogo da Champions hoje. E tá tendo vários jogos hoje aí, vai marcar bem na hora do jogo, dando Grêmio, Flamengo, Palmeiras. Eu tô aqui olhando pra TV, tô apavorado. Galera, assim, ó, nós estamos entre 4. Eu falei pro Evandro que eu tinha, né, eu tô com amigo, com visitas aí que a gente marcou de ver o jogo. Eu queria primeiramente agradecer a todos vocês aí, né? O Evandro tem meu contato, depois passa para eles, para nós continuar trocando ideia quando precisar. Isso é um cara que eu tô sempre aberto, né, a aprender, a evoluir. Então, contem comigo. Eu queria primeiramente agradecer a todos vocês, agradecer o convite do Evandro. Um papo muito bacana, né? Que a gente poderia ficar aqui até amanhã falando. Mas como eu achava que o jogo do Grêmio era às 9h30, eu não sabia, mas eu sou colorado. Não vai checar, as visitas estão chegando aqui para ver o jogo, estão aqui na sala já, e eu tinha esquecido. Então, eu peço desculpa, já vai dar 8 horas ali, acho que eu devo participar um pouquinho, mas quando fizemos outras, eu estou à disposição. Foi um prazer, papo muito bacana. Obrigado de coração mesmo. Obrigado. Só deixa eu aproveitar um segundinho só. Eu só queria falar uma coisa do Clayton, que é bacana, da gurizada que está aí. Eu tive a oportunidade de fazer lá com ele em 2013 o curso, e um cara que atingiu o teto máximo para quem quiser, quem tem o objetivo de ser atleta profissional de futebol, falando especificamente do futebol, e um cara muito humilde, um cara muito simples, que lá no curso, assim, abria para diálogo com o pessoal, tudo. No meio do futebol a gente fala que tem os perna, né, aquele que acha que mas o cara é um fenômeno, e parabenizar pela tua carreira, e tenho convicção que logo estará de novo aí na casa mata de um grande clube aí. Obrigado pela gentileza e generosidade. Obrigado pelo elogio, e eu acho que na vida a gente tem que... Ninguém é mais que ninguém, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu sempre procuro ser o mais simples possível, né? E eu acho que a gente sempre conversando com pessoas, a gente vai estar evoluindo em algum sentido, e isso é importante. A gente nunca sabe tudo, e a vida é uma frequente evolução, a gente tem que estar sempre evoluindo.
É isso aí, Colorado. Um grande abraço, Colorado. Que prazer fazer parte dessa live com o Clayton. Muito bom. Muito show de bola. E aí, cruzado, foi muito show. Mas, só que assim, o Márcio, ele não disse que na família também tem mais músico, né? Ele não fala, né? O irmão dele toca também Ele alguma não coisa. falou? Não falou. Ah, é? Não, o Jorge tá aí, ó. Não, o Luciano toca alguma coisa. Mas eu queria que tu trouxesse para nós aí, o Márcio, alguns hitzinhos aí que ilumina aí a nossa live de hoje. Um hitzinho que dá para te tocar aí? Tá, tocar. Deixa eu tentar lembrar alguma coisa assim. São muitas coisas, são muitas músicas, muitos artistas que fizeram e fazem ainda, né, parte disso. Tomara que o microfone não pegue aqui. Mas falando em música, eu falei da pessoa que me veio na cabeça primeiro, que é o Jorge Ben, né? E tem aquela canção. Estão ouvindo bem o violão? Sim. Ele toca. A gente lembra dessa música assim, ó. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial e gol, tabelou, driblou 2 zagueiros, deu um toque de gol, goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Gol! Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo verdadeiro, um gol de placa, que a galera agradecida se cantava. Foi um gol de anjo verdadeiro, um gol de placa, que a galera agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Eu lembro dessa música sempre. A primeira coisa, fala música e futebol, Filho Maravilha. E essa música teve Show. Essa música teve uma história. Ele fez para um jogador que eu não lembro. Eu até cheguei a anotar aqui o nome do jogador. Phil é o nome dele. O Phil é o Phil. O Phil é o apelido do. Cara, eu anotei o nome do cara aqui. João Batista de Sales. É o Phil. Aí ele cantava Phil Maravilha, né? Aí teve um problema de um processo de justiça aí com o Phil e ele teve que trocar para Filho. Ele trocou Phil para Filho Maravilha. E eles até eram muito amigos, né? O Jorge Ben e o Phil. E depois que o Phil entrou na justiça contra o Jorge, eu sei que eu vi um especial no Globo Esporte, se não me engano, eles se reconciliando depois de muitos anos, eles se abraçando, e o Jorge cantando Phil Maravilha de novo para ele ali. Então, fala em futebol, eu lembro dessa música. Que na realidade é uma homenagem, claro, né? Eu não consigo. É uma homenagem, total. Assim como outras músicas que foram homenagem, por exemplo, Aqui é o País do Futebol, do Milton e do Fernando Brand, foi cantado pela Elise e pelo Simonal, era homenagem para o Tostão. Tem o Umba Baraúma, ponta de lança africana também, de Jorge Ben, que era uma homenagem. Vocês já ouviram falar, obviamente, do Sérgio Ricardo, aquele músico que quebrou o violão no festival. A música chamava-se Beto Bom de Bola, que ele fez homenagem para o Garrincha. E no festival, estava uma vaia, nos festivais dos anos 60 da TV eram vaias, se não gostavam, eles vaiavam mesmo, e ele acabou se estressando, quebrou o violão, vocês venceram e jogou. Mas a música Beto Bom de Bola, em homenagem ao Garrincha, é lindíssima. Eu sugiro que ouçam, que é muito lindo. E o Fio, que foi feito por João Batista, e muitas outras.
Eu tentei tirar, porque nem todas as músicas. Essa do Skank, que a galera conhece de agora, o bola trave, não altera o placar, bola na rede pra iniciar, bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Todo mundo conhece. Parapá, pararapá, pararapá. Essa música tocou muito. Eu era adolescente, isso era 96. Eu lembro que estourou essa música, eu sei que tocou bastante. E o clipe, Muitas dessa música eles fizeram no clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro. Metade Cruzeiro, lá no Mineirão, metade no Mineirão. São 4, né? 2 são cruzeirenses e 2 atleticanos, eles gravaram metade em cada torcida. Bem bacana. E justamente isso, né? E aí tinha, na época da MTV, da verdadeira MTV Brasil, o né? Rock Go. O Rock Go e o sim. Samuel Rosa era o fenômeno do Rock vários, Go, né? Vários. Olha, a MTV também é muito formadora dessa questão música e futebol. O Rock Go, sem dúvida, colaborou muito para isso. E eram uns músicos jogando bola. Né? Uma coisa muito interessante. Alguns tentando, né? Alguns tentando. Alguns tentando, exatamente. Mas eu vejo que assim, essa questão da música relacionada ao futebol, que assim, a música popular, ela pode ser considerada uma mentora, ela produz o dia a dia, né? E o futebol, exato, né? Ele está muito mais no dia a dia do que nós possamos imaginar, assim, né? Questão de sofrimento do torcedor, questão de um. Por isso que eu não paralela. Muito próximo. E eu te digo assim, eu como treinador de futebol, assim, vejo o quão é importante. Hoje utiliza-se muito a questão de vídeos motivacionais, tudo assim, inserindo a questão da música, mas eu acho que o mais importante é o atleta se sentir tranquilo. E aí, como o Clayton comentou, como ele vai se sentir tranquilo? Provavelmente escutando uma música ali, curtindo e tal, relaxando, ou se mantendo motivado através de escutar uma música, né? E a arte está muito inserida nessa questão motivacional, nessa questão de levar coisas positivas para as pessoas, exato, né? E no esporte, isso torna-se fundamental no momento que tu precisa entrar ativado, né? Assim, falando especificamente sobre futebol, né, sobre o esporte que eu estou inserido, né, poderia falar sobre outros esportes, né, mas ali tu tem que entrar 100% ligado. E às vezes uma música que te deixa em alto astral, que muitas vezes as pessoas contestam, inclusive, a letra não significa nada, mas o ritmo, né, a batida, né. Eu tenho bem o que o Clayton falou, bem o que o Clayton falou. Eu tenho uma de estar questão inserido, assim, de entrar com aquele ritmo, com aquela adrenalina. Claro. As pessoas falam muito, questionam muito a questão a popularidade do funk, por exemplo, né? Que na realidade o professor de música o músico pode falar melhor, né? Funk a gente fala funk brasileiro, funk carioca, enfim, né? Mas aqui a gente utiliza na realidade o drum and bass, na realidade, que é uma batida diferente, enfim, tudo. O que a gente vai utilizar? A batida. Tu pode não gostar da música, mas a pessoa que fala que não, a batida dá uma. Cara, tá fora da realidade. Estimula, claro. Tu vai entrar estimulado no campo. Claro, evidentemente. Assim como também a gente não pode questionar, gosto musical, não se discute tudo, cada um tem o seu, mas ali dentro, tu vai numa festa, é que eu falo muito para gurizada, tu tá numa festa, tá tocando determinado tipo de música, tu tem que te inserir ali, tu tem que estar junto, ou tu curte ou vai embora, né? Ali tá no vestiário, tá tocando uma música que tu não gosta, tu vai embora ou tu vai pro jogo? Não, vamos pro jogo, vamos curtir, é assim, vamos tentar entrar na vibe, como se fala. Tem que entrar na vibe dos amigos, né? Porque nem sempre a gente vai ter só o que a gente quer, né? Na faculdade a gente não tem cadeiras só cadeiras que a gente gosta. Então, na vida é isso também, né? Por falar em faculdade... dizer que dependendo, fica quase a metade, né? Às vezes tem umas disciplinas ali que tu vê que... Poxa, eu tô fazendo história, mas por que essa cadeira tá aqui, sabe?
Não, daí de ver, não tem que estar aqui, né? Não tem como. E falando em faculdade, muitos alunos perguntavam para mim em aula, e muita gente pergunta isso quando a gente conversa. Tu é músico? Tu é músico profissional? Tu é formado em música? Eu não tenho formação musical. Eu não sou formado em faculdade de música. Eu sou músico autodidata, que começou com 14 anos, teve uma ajudinha de grupos comunitários, de pessoas, e fui tocando com revistinha. Na minha época tinha revistinha, essas revistinhas de música na banca, nem sei se existe mais, acho que a internet, Cifra Club, agora não existe mais a revistinha. E eu me empenhei para aquilo. Eu aprendi. Depois fui pro coral, aprendi a cantar. Mas, assim, as pessoas que querem se especializar, que querem fazer faculdade de música, e isso é muito perguntado pelos alunos, o que nós temos em Porto Alegre? Falando em Porto Alegre, tá? Nós temos bacharelado em música e a licenciatura em música. A licenciatura em música, que é oferecida pela URGS e pelo IPA e pela UERGS também, ela te habilita para ser um professor de música. Vai dar aula de música nas escolas, né? Teoria musical, flauta, violão, professor de música. O bacharel, ele não pode dar aula, não pode ser professor de música. Ele está estudando para ser músico, para tocar em orquestra, para fazer curadoria, para reger, para ser regente, para ser arranjador, né? Então, as pessoas que querem se especializar nisso, existem essas duas possibilidades. Bacharelado em música, que a URGS oferece, e tem o curso de licenciatura. Para esse curso, tem que fazer um teste específico antes de fazer o vestibular para música, tem que prestar um exame lá para saber se tem aptidão para isso, né? E o IPA tem a licenciatura, para ser professor, somente a licenciatura. O IPA é pago, a URGS é gratuita, e a UERGS também é gratuita. A UERGS tem o curso de música somente em Montenegro, não tem em Porto Alegre. Porque a UERGS é seccionada, né? Tem certos cursos em Porto Alegre, certos cursos em Santa Maria. E um curso muito legal, um curso muito legal que o meu amigo Frank Jorge, um músico muito representativo do Rio Grande do Sul, ele toca na Graforrest Filarmônica, tocou no TNT, tocou nos Cascaveletes, história do rock gaúcho. Ele é o coordenador do curso de produção fonográfica que a Unicinos mantém em São Leopoldo e Porto Alegre. Eu andei vendo o currículo, as cadeiras, né? A grade curricular, várias cadeiras de música, introdução à música, o que é música, história da música. Então, também um outro curso que é de se pensar, né? Então, só eu pensei essas informações para aqueles que têm interesse em estudar música, né? E eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Eu falo muito. E, Jorge, quem quer fazer educação física? Educação física também é dividida em licenciatura e bacharelado, né? Também licenciatura aula vai trabalhar em escolas, né? O bacharel, tu vai ser professor de academia, professor de atividades físicas, né? Tu vai ser professor, treinador de grupo de corrida, tu vai ser preparador físico, né? E dentro do treinador, para ser treinador de futebol, existem os cursos, hoje em dia, da CBF, né? Tem o curso do Sindicato dos Treinadores do Rio Grande do Sul, que eu me formei lá no sindicato e hoje sou um colaborador também do sindicato, e existem também as licenças, né, internacionais, que são extremamente importantes, relevantes, quem tem o objetivo, né, de ser treinador ou treinador de futebol fazer. Uma que eu vejo que é interessante é a da Associação de Treinadores de Futebol da Argentina. Ela pode ser feita em 2 anos e ela pode ser feita online. Tu só tem que passar, se não me falha a memória, uma semana, tua agenda passa uma semana em Buenos Aires, né? Esses cursos, né, de treinadores são pagos, né, não tem nenhum curso gratuito. É que, assim, hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, a CBF está chancelando os treinadores. Eu tenho o curso do sindicato, tá? Mas, por exemplo, aqui, para eu treinar uma equipe profissional aqui em São Paulo, onde eu me encontro hoje, eu tenho que ter licenças da CBF.
eu comecei a fazer licença C, enfim, existe uma discussão, por exemplo, eu sou formado em Educação Física, tudo que eu fiz na licença C, não desmerecendo e nem também me colocando à frente, né, mas quem tem formação acadêmica, eu, sinceramente, acredito que não precisaria fazer essa licença, porque é o que nós estudamos na academia, que nós estudamos nas instituições educacionais de curso superior. Mas exige, né? Então depois tem que fazer a B, fazer a A e fazer a Pro. Quando eu chegar, por exemplo, num clube de Série A do Campeonato Brasileiro, eu tenho que ter a licença Pro. Mas eu digo assim, é um investimento, ele não é barato assim, né? Mas se existe a exigência, né? Eu vejo muito no questão do músico também, né? Eu me lembro uma vez, eu fui por também ser um músico frustrado, né? Eu tenho um grande amigo também que é músico, né? Que o Evandro conhece, que é o Djamien Farias, o Didi. Hoje ele mora em Portugal. E aí nós fomos ensaiar lá na casa dele. E aí, voltando a falar do Luiz Wagner, né? Aí tava a guitarra do Luiz Wagner lá, né? Eu olhei, pá, coisa linda, tudo. A guitarra Fender e tal, Stratocaster, sensacional, linda. Por baixo deve ter uns 30, 35 anos. A guitarra dele hoje, por ele ter tocado, deve valer no mínimo uns 30, 40 mil reais. Aí as pessoas questionam, pô, tão caro, tão... Sim, além dela ser muito boa, um dos maiores músicos do mundo tocou. Então, assim, se o cara quer ser um bom músico, evidentemente o cara não vai comprar essa guitarra para aprender a tocar guitarra, né? O cara vai tocar um violão, um tonante, né? Para quem é da área da música conhece muito bem, um tonante, que é o violão que eu tenho há 30 anos, até hoje me acompanha. O cara vai comprar um ótimo violão. Maravilhoso. O cara vai comprar um mais baratinho. A mesma coisa quem quer ser treinador. Pô, de repente vai começar com um curso mais básico. Hoje existem alguns cursos para aprender, porque assim, as pessoas, é a mesma coisa que tocar, né? Eu toquei 3 notas, eu vou me apresentar num bar. Não, tu tem que saber tocar para te apresentar musicalmente. Que nem o professor Márcio comentou, pô, eu sou autodidata. Mas quem é autodidata, o cara, assim, às vezes tem que se dedicar tem muito mais, porque... Tem que estar sempre estudando, muito mais. Porque é formado então, assim, nisso, exatamente. Claro. Então, assim, quem está estudando futebol hoje, tu vai pegar, tu tem que saber conhecer as fases do jogo, tu tem que conhecer tática, tu tem que saber dar treino, tu tem que conhecer sobre os jogos reduzidos. Algo que é importante, tem que saber sobre a pedagogia do esporte, a psicologia do esporte, porque a maneira que eu vou falar com o Márcio é diferente da maneira que eu vou falar com o Evandro. O Jorge, eu posso chegar e falar para ele, cara, tu é incompetente, tu não consegue, que ele vai se estimular. Mas, de repente, para o Márcio, eu tenho que falar, pô, Márcio, quem sabe tu faz assim, não faz desse jeito, porque tem todo um contexto. O cara tem que conhecer um pouquinho de sociologia. Hoje a gente fala sobre modelo de jogo que está muito em voga, né? Todo mundo quer jogar que nem o Barcelona, todo mundo quer jogar hoje que nem o Bayern, mas eu posso fazer isso treinando o Cruzeiro de Cachoeirinha, eu consigo aplicar o mesmo modelo de jogo no interior do Paraná, o mesmo modelo de jogo que o Barcelona faz. Então, tudo isso é conhecimento, tudo isso é estudo, né? Então, assim, tem que ter essa dedicação e existe a questão do investimento, que ele não é barato, mas ele é gratificante. Eu acho que quem trabalha com música e quem é professor também, né? Professor tem aquela questão, como é que tu entra numa aula com 25 adolescentes para dar aula de história? Cara, se o cara é bom, o cara dá a melhor aula de história do mundo. E treinador também, pô, o cara é xingado, os caras vão chegar, porque eu cansei de ouvir, aí careca, de tomar cusparado. Cara, mas tu tá ali, não é legal, não é bacana. Mas tá ali, e tu vê a tua equipe desenvolvendo o que treinou, é sensacional, cara, é maravilhoso, vale muito a pena. Demais, demais. Esse curso de Buenos Aires, se tu fizesse, Jorge? Esse de Buenos Aires, tu fez esse curso? Não. É que assim, ó, é que a Associação de Treinadores da Argentina é um curso que tem uma chancela. Eu faço a DCBF, que é uma outra chancela, entendeu? Sim. Não tem relação. Claro. Mas eu posso fazer, levo 2 anos, e sabe o que é? Só
peço desculpa por me tornar muito longo. O que eu acho que é bacana, assim, o estudo, ele está muito do futebol, ele está muito, hoje em dia está muito ligado à área acadêmica. Então, assim, tem muitos estudos relacionados à tomada de decisão, tem muitos estudos relacionados a questões psicológicas, algumas questões, evidentemente, relacionadas a questões físicas, com estudos de campo, que são chancelados por universidades. E hoje, tu consegue fazer, falando sobre estudo, tu consegue fazer um mestrado em futebol no Brasil, tu consegue fazer um mestrado de futebol em Portugal, por exemplo. Então, assim, quem quer vai atrás. É o que a gente comentou, que o Clayton comentou, né? Eu acho que falando para a gurizada hoje, quer ser treinador, vai atrás, quer ser músico, vai atrás. Tu quer ser engenheiro, tu pode. Tu quer ser empresário, tu consegue, consegue estudar. Hoje, assim, o que eu posso passar para a gurizada, tu pode ser com certeza o que tu quiser, entendeu? Eu venho, assim, o meu ensino médio todo, eu vim da escola pública, né? Eu estudei no Colégio Piratini, e assim, cara, hoje, conversando com meus amigos, tem amigos que venceram também, que foram atrás, que vieram da escola pública também. Então, hoje está participando desse evento aqui, dessa mesa virtual, né? É bacana porque mostra também a escola, mesmo nessa época de pandemia, está buscando coisas diferentes, buscando formas de estudar diferente, e aí eu vejo que quem está aí participando da gurizada também, quem vai atrás, consegue vencer inevitavelmente. Isso é fato, não tem... Isso 2 mais 2 são 4. Se tu quer, tu vence, também é fato, é a mesma coisa, não adianta. Tem papo para um dia inteiro, né? Verdade. Eu falei da Argentina porque eu tive lá fui conhecer Buenos Aires, que eu não conhecia ainda, com minha filha, em setembro. Eles respiram o futebol como no Brasil. Assim como Montevidéu, Uruguai, Argentina e Brasil, né, são 3 países que respiram futebol. Então, por isso que tu falou no Buenos Aires, realmente, tu chega lá, tu tem que ir na Bomboneira, tem que ir no estádio do River Plate? Boca, do River, isso. E tu tem que ir. Então, tu não pode sair de Buenos Aires sem, pelo menos, conhecer os dois, sabe? E tu vê as realidades, né? A Bomboneira, um bairro bem mais simples, e o estádio do Monumental de Núñez, se não me engano. Monumental de Núñez, isso. Núñez bem mais afastado e tal. O Evandro quer falar e não está deixando. Tranquilo, passando para vocês. Não, vocês viram, né, que o tema daria para a gente emendar aqui mais uma hora e meia, 2, tranquilo. Mas assim, a gente está com 1h20. Eu vou pedir para vocês 2 coisas. Pedir para, primeiramente, o Jorge fazer as considerações finais dele, né? Eu vou fazer as minhas. E aí eu vou pedir para o Márcio fazer o seguinte: depois que ele fizer as considerações finais dele, eu quero que ele pense uma música que pudesse fechar a live, né? Que aí a hora que ele terminar, eu fecho a transmissão ao vivo, a gente fica ali no privado, né? E assim, agradecendo, né, pela essa oportunidade, né? Então, assim, primeiramente eu gostaria de novamente agradecer a direção da escola por nos ter permitido usar o espaço. Novamente agradecer a professora Débora Garcia por nos ter apresentado o Clayton. Agradecer a presença do Clayton, que saiu um pouquinho antes. Não tenho palavras, né, pelo gesto do meu amigo do Jorge, que a gente se conhece desde 2001, né? Uma vida, né? O Márcio, que é agora um conterrâneo recente, né? Que estava me devendo já há um tempo fazer aqui em casa um pagode, nunca rolou. Mas aí hoje a pandemia deu a oportunidade de a gente poder fazer esse encontro virtual. Então, vou passar a palavra para o Jorge e depois para o Márcio. Jorge? Bom, primeiro, agradecer de coração a oportunidade, Evandro. Falar que eu fico muito feliz, né, do teu convite, né, poder dividir com os alunos, né, com os profissionais da escola Odila Gay, porque eu vejo que, assim, claro que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais saudoso, vai ficar querendo dar mais conselho, assim, né, mas eu que venho da área da educação, eu vejo que é importante, né,
essa gurizada tá atenta, né? Essa questão da pandemia pegou muita gente de surpresa, pegou todo mundo de surpresa, né? Mas principalmente quem está ali querendo agora fazer vestibular, querendo se preparar, procurem ferramentas diferentes. É isso que eu tenho a falar para vocês. Eu digo assim, ó, nessa época, né? Eu tive, evidentemente, parou muito, teve muita questão de diminuição de trabalho, mas o que eu estudei é impressionante. Chegou um momento que eu falei, eu vou parar um pouquinho de estudar, que eu estou estudando muito, porque eu tinha que fazer alguma coisa, né, para ser útil nesse momento. Então, eu digo assim, para vocês, procurem, né, se aproximem de pessoas que possam ajudar vocês a fazer a diferença de vocês. Isso é fundamental. E, assim, agradecer, música para mim eu realmente eu tive a oportunidade também de tocar um pouquinho na noite, né? Ganhar uns trocados na Cidade Baixa, né? Na época do samba rock, eu não sei como é que tá a Cidade Baixa agora aí, enfim, mas sou fissurado em música e sou apaixonado, cara, pelo futebol. Essa a profissão que eu tenho, assim, eu fugi um pouco da educação física, né? Porque justamente isso, meu pai falou que não leva a nada a educação física, não leva o futebol, não leva a nada. E anos depois o meu irmão se tornou atleta profissional e hoje eu estou trabalhando com futebol. Então, assim, não tenham a profissão de vocês como sonho, tenham como objetivo, né? Que quando a gente sonha, a gente vai passando, né? O objetivo nós vamos atrás. Então, assim, hoje eu sou muito feliz, passo por dificuldades, o que é normal, né? Quando escolhe uma profissão que ela é um pouco incerta, né? Mas eu não tenho dúvida que eu escolhi a profissão que eu amo de paixão. E fica aqui, quando precisar, quando eu estiver em Porto Alegre, voltar à normalidade, fazer uma visita na escola, poder falar um pouco com a gurizada aí, trocamos ideias e irei com o maior prazer aí na escola. Muito obrigado e desejo uma boa noite a todos e agradecer ao professor Márcio também e ao Clayton também por terem me oportunizado essa troca de ideias maravilhosa. Obrigado mesmo de coração. Uma boa noite a todos. Antes do Márcio se despedir, eu vou lembrar vocês que o pessoal, essa live, quando ela termina, ela fica salva na página da escola. Depois eu posto no meu canal no YouTube. O Jorge, ele também tem o canal dele no Instagram, vocês podem seguir ele lá. O Márcio também, isso aqui é a Marcita Viola, né? Depois Marcita, o pessoal se inscreve no nosso canal, né? O pessoal dá like lá também no meu canal no YouTube, né? Se gostou, se não gostou, né? Curtam lá também, né? O Instagram do Márcio, né? E do Clayton, né? E passa a bola aí para o Márcio. Só vou pedir desculpa, então eu vou divulgar o meu aqui com a Games. Velho vai acaba esquecendo as coisas, né? Então, quem quiser pode seguir ali o @treinador Jorge Elias, né? Quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta sobre a profissão, fica à vontade. Muito bem, certamente eu vou seguir o professor Jorge. Foi um papo muito bom, a gente não vê a hora passar, 1 hora e 27 minutos de falas. Agradecer ao Clayton, que eu, como colorado, né, vi o Clayton jogar no Inter, e tenho, inclusive, recortes de jornal da época. Eu devia ter separado para mostrar, mas ser tiete ou ser debatedor? Então, deixei de lado, não, vamos só falar. E agradecer ao Clayton pelo que ele fez, pelo que ainda faz, né, por todos. Agradecer ao professor Jorge, uma grande figura. Adorei te conhecer, cara. Olha, quando vier a Porto Alegre, a gente faz um som, tá? Por favor, não esquece disso. E ao Evandro, professor Evandro, que eu tô te devendo aquele showzinho, né? Aquele showzinho, deixa eu passar isso tudo. E deixar uma mensagem para os alunos e para todos que estão vendo agora, principalmente os alunos, aqueles, em especial aqueles que eu dei aula e todos os que vão ver essa live. Como o Clayton falou, tenha o seu sonho, vá atrás, vai conseguir. Quer ser médico? Estuda para ser médico. Quer ser músico? Estuda para ser músico. Não precisa entrar na faculdade de música. A vida te ensina também. Assim como eu não sou formado em música, eu sou
me formando em História, mas eu alio a música e a história. Eu faço duas coisas paralelas que eu gosto. Repito, eu já trabalhei em várias áreas. Eu já fiz vários cursos. Eu sou formado em algumas outras coisas que eu já nem cito mais, porque o que eu gosto de fazer, eu estou fazendo agora, que é dar aula de história e tocar. E quando eu posso aliar isso, eu fico muito mais feliz. Então, corram atrás dos objetivos, os sonhos, eles se realizam sim. Tem que ter força de vontade e ir atrás. A minha rede social é Marcito da Viola, @Marcito da Viola. E sigam a minha banda, Antiquados, que é a banda que eu tive o prazer de montar em 2019. Ela tem 1 ano. E o EP já está disponível no Spotify desde junho. E eu vou encerrar tocando uma música da Antiquados que eu fiz, chamada Cidade Baixa, em homenagem ao Jorge, que está lá em São Paulo e citou a Cidade Baixa. E eu vou tocar então. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. A quinta-feira nunca mais foi a mesma. Empolgação, disso eu tenho certeza. Pegamos o rumo, aquela luz acesa. A cidade no escuro, queremos uma mesa. Tento ir, pois já começou a anoitecer. Na República Artesanal ela observei. Vou levar a galera pra espairecer. Vou cantar aquela canção da MPB. Joaquim nas bocas, a louco é a base. O José patrocina e desfaz os entraves. E no roça eu adentro e procuro disfarces. Veneziano encontro antes que a noite acabe. Tento ir, pois já começou a anoitecer. Na República Artesanal ela observei. Vou levar a galera a espairecer. Vou cantar aquela canção da MPB. Cores e nomes, a morena é loura, posso perceber. Rimas e Silvas e o João de Barro tenta se esconder. E o X da questão, isso é filosofia. Razão, emoção ou pura sintonia. Tento ir, pois já começou a anoitecer. Na República Artesanal ela observei. Vou levar a galera pra espairecer. Vou cantar aquela canção da MPB. Com João Alfredo finalmente eu me encontro. De Antiquado me chamam e clamam sem remorso. A rainha Margot Robinson no 512. Loucurada na nuvem, cantando all night long. Tento ir, pois já começou a anoitecer. Na República Artesanal ela observei. Vou levar a galera pra espairecer. Vou cantar aquela canção da MPB. Boa noite. Show de bola.